Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade, primeiros anos, acadêmico, eletrônica, administração e análises clínicas, patologia. Continuação o quê? Eu parei com vocês na explicação, mas eu não tenho no vídeo essa explicação, que a última grande separação da tabela periódica são definidos como grupo A, tá? Grupo A que tem propriedades e características variadas, variadas, tá? Então ele tem propriedades e características variadas e ficam nas colunas mais altas na tabela, ok? E temos o grupo B, tá? O grupo B são as colunas mais baixas, na parte inferior, da tabela, parte inferior da tabela, ok? Então, essa é uma primeira parte, tá? Que eu desejo comentar com vocês. Dando continuidade, nós temos aqui outras propriedades muito importantes. Vou até apagar aqui, ó, propriedades, tá? Vou colocar aqui o pezinho aqui em cima, para ficar fácil de eu escrever. E outras duas propriedades muito importantes, que são as propriedades aperiódicas, tá? Aperiódicas e periódicas, onde aperiódicas valores aumentam ou diminuem à medida que o número atômico aumenta, tá? Então, valores aumentam ou diminuem, aperiódicas, à medida que o número atômico aumenta, tá? Elas não se repetem, tá? Elas não se repetem em períodos ou regulares, tá? Determinados ou regulares. Ou seja, ela não são regulares, tá? Ela tem uma grande variedade. E exemplos, vamos colocar aqui massa atômica, tá? Calor específico também, tá? Dureza, etc, tá? Elas não, então, resumindo, elas não se repetem regularmente, tá bom? Aí nós temos as propriedades da tabela são as periódicas, que vocês verão na apostila, E aí
Que característica ela tem, né? Os valores periódicos, os valores periódicos, ok? Eles se repetem regularmente, tá? Regularmente. Exemplo, perdão, vamos lá. Raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, uma propriedade muito importante, afinidade eletrônica, tá? Essas são as principais características das propriedades periódicas, tá? E agora nós vamos começar a falar mais especificamente, quando nós falamos da tabela periódica, de família. Então nós temos a família 1A, tá? A família 1A, ela tem os seguintes elementos. Ela tem o lítio, ela tem o sódio, ela tem o potássio, ela tem o rubídio, ela tem o césio, frâncio, tá? Tem esses elementos. Ela é conhecida como metais alcalinos, o nome. Metais alcalinos, tá? Aí vamos para algumas propriedades que caracterizam essa família 1A, esses elementos, né? Que você tem aí a família 1A, você tem a coluna, né? 1A. Nessa coluna, ela tem algumas propriedades. Uma delas, elas reagem facilmente com a água, tá? É uma característica. Formando hidróxidos e gás hidrogênio, tá? É uma característica dessa família. Ok? Vamos dar continuidade. Também ela tem, vou colocar aqui, ela tem, desculpa, até que esqueci de colocar aqui, vamos botar essa folha. Ela tem hidrogênio, tá? Perdão, vamos na outra folha mesmo. Ela tem uma característica muito marcante dessa família, é que ela tem um elétron na última camada, ok? É uma característica, família 1A. E aí então você pega aqui, vamos pegar um exemplo. Vou fazer aqui, ó, hidrogênio como ele é. Nós colocamos em órbitas, né? Você tem o núcleo, aí você tem aqui o orbital, né? E você tem o que? Um elétron na camada, na última camada, tá? Você tem um elétron. Esse aqui é o hidrogênio, tá? A
reatividade dele é de cima para baixo, tá? O que isso quer dizer? Reatividade dele, de cima para baixo. Quanto mais você vai descendo na coluna, ele vai aumentando a sua reatividade, tá? E essa reatividade dele, ele gosta muito de formar, por exemplo, hidróxidos, né? Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, tá? Beleza? Reação com oxigênio, também muito. Eles também reagem com oxigênio, tá? É uma característica dessa família, formando óxidos metálicos, tá? Formando óxidos metálicos. Exemplo do sódio, que é explosivo, tá? Ele é explosivo. Aplicação, vamos falar, isso é muito importante, né? Aplicação. O lítio, por exemplo, ele é usado em, olha só que interessante, baterias e antidepressivos, tá? O sódio. O sódio tem uma famosa aplicação, né? É o nosso sal de cozinha. O nosso sal de cozinha. O potássio tem algumas aplicações muito interessantes, como por exemplo, fertilizantes, né? Né, usado, né, na terra, células fotoelétricas, por exemplo, aquela porta, né, que você chega para ter o sensor, chega à próxima porta, a porta abre automaticamente. Ela tem como base, né, essa interrupção da corrente, né, essa célula fotoelétrica interrompe, ela abre e depois ela fecha novamente. Rubídio, usado em telecomunicações. Telecomunicações. Césio, relógios atômicos. Esses relógios, eles têm como grandes características a sua pontualidade durante milênios, né? Enfim, é um negócio meio louco, né, de sua aplicação, mas é isso, é um relógio que ele não vai atrasar nem adiantar, enfim, é um relógio de alta precisão, tá? E também células fotoelétricas. E o frâncio, ele é radioativo, tá bom? Aí depois vamos para a família 2A, né? Que é outra, né? Você pega a segunda coluna, família 2A, que é conhecido como metais alcalinos terrosos, né? E aí nós temos os elementos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e tálio, tá? Esses elementos aí. Por que
o nome, né? Metais alcalinos terrosos. Né? Porque eles formam hidróxidos, né? Que é esse cara aqui, OH, né? Hidróxidos, óxidos, chamados de terra, tá? Por isso do nome. Elétrons. Se um tinha um elétron, esse tem o quê? 2 elétrons na última camada, tá? Então vamos fazer o desenho dele aqui. Você tem o núcleo aqui, núcleo, 2 elétrons aqui, e aí na camada, deixa eu fazer aqui, colocar um negócio aqui, o pezinho para manter o papel, e aqui mais o que? Aí você pega aqui dois aqui, ó, 2 elétrons, tá? Reatividade também. Reatividade também. De cima para baixo, tá? De cima para baixo, tá? Eles reagem também muito, né? Uma característica deles, né? Eles reagem com halogênios. Halogênios vocês vão ter mais contato, né? Com esse nome talvez não tenham muito, né? Mas eles pegam 4 elementos: flúor, cloro, bromo e iodo, tá? E formam haletos orgânicos, tá? Formam haletos orgânicos, ok? Dando continuidade, essa parte da tabela da família, né? 2A, vamos lá. Aplicação: berílio, aplicação, esmeraldas, né? Ele na confecção, enfim, na produção de esmeraldas, né? Sintéticas, mesmo na esmeralda também, né? Que ela tem como elemento berília, né? O berílio também ele, né? Tem na fórmula, né? Reatores nucleares, tá? Magnésio, por exemplo, o flash, né? Muito usado, né? O flash, principalmente, né? Da máquina fotográfica. Esse flash, né? Que é a liga, é o magnésio, liga com alumínio. Alumínio também, ele tem essa aplicação do flash, tá bom? O cálcio, ele está presente nos ossos, né? Nos ossos, dentes, pintura. Estrôncio, antigamente, né, dos tubos de TV, né, televisores, fogos, né, fogos de artifício, né, fogos de artifício. O bálio, veneno de rato, por exemplo, porque ele é altamente tóxico, veneno de rato.
E o tálio também tem radioatividade, tá? Aplicação. E finalizando agora essa parte das famílias, vamos falar da família 3A, tá? Que é conhecido como grupo do boro. Grupo do boro, tá? Grupo do boro. Aí você tem os elementos boro, alumínio, gálio, índio, túlio. E tem também o núcleo, né, que foi descoberto há pouco tempo, tá? Sobre eles é interessante, tá? Sobre esse grupo, interessante que o boro não é metal, né? Ele não é metal. Como os outros, né, que tem a propriedade mais de metal, ele não é metal, tá? Elétrons tem 3 na última camada, ok? E aí nós temos, né, o desenho dele aqui, né? Pôs aqui, e aí vamos colocar 3 elétrons, né? 3 elétrons na última camada, certo? Um dos elementos, um comentário também, né? Um dos elementos dessa família, né, é o alumínio. Ele é o elemento metálico mais abundante da superfície, tá? A superfície é uma observação. O tálio eu tinha falado túlio, desculpa, o tálio, tá? Falei errado. O tálio, ele é muito tóxico, tá? Ele é muito tóxico, tálio, e ele, por exemplo, causa câncer também, tá? Causa câncer, então ficar atento. Aplicações: boro, tá? Boro, por exemplo, produtos de limpeza, vidrarias de laboratório, mas vidrarias de laboratório mesmo, viu, classe? Porque ele é extremamente caro, então não é viável usar ele para, por exemplo, fazer prato, copos, xícaras, enfim. Aí você usa o vidro tipo calçoda, enfim, um outro tipo de vidro que é viável economicamente, porque o vidro de boro, né, o vidraria, quando você usa o boro, é uma vidraria extremamente resistente, tanto a ataque químico quanto a temperaturas, tá bom? Putz, embalagem tem várias, né? Alumínio tem várias aplicações. Embalagens, ferramentas, alumínio, construção,
construção, enfim, várias aplicações, né? Vamos lá. Alumínio galho, ele é usado em diodos, tá? De LED, né? Então você tem aquele equipamentinho, né, eletrônico, que é usado no LED, né? Diodos LED, semicondutores, tá? O índio também é usado em telas de LED. E o talho, vou falar do índio também, telas de LED, também fotocondutores, e o talho, veneno de rato, por exemplo. Veneno de rato, tá? Então é isso, classe. Depois nós continuamos com outras famílias. Muito obrigado por enquanto e bom dia.